Bom, pessoal, então um pouquinho, mas eu acho que muito pouquinho da história da comunidade de vocês eu conheço, mas eu acho que eu também vou aprender muito com vocês hoje, né? E acho que esse aprender junto é ouvir vocês também. Então, São Luís é uma comunidade, né? Como todas as outras do interior. Só que, claro, cada uma tem a sua história e foi, né, se desenvolvendo de um jeito diferente. Eu conheço muito da história de São Luís, quando a gente ouve falar de São Luís, é o primeiro batalhão ferroviário. São Luís, parece que vocês, olhando assim, né, por cima, de grosso modo, parece que vocês passaram a existir quando chegou o batalhão. Parecia que antes disso não existia. Mas a gente sabe que existe. E eu imagino que esses cabelinhos brancos aí sejam os que mais possam falar pra gente dessa época do antes do batalhão. Porque eu acho que ele é tão importante quanto o depois, né? Que foi onde começou. Vocês têm lembranças, já ouviram histórias de como São Luís era antes deles chegarem? Porque é uma coisa que me chama muita atenção, e aí é até curiosidade minha, né? Porque eu digo, a gente fala, a igreja de São Luís, o batalhão construiu, tá, mas a gente sabe que teve antes, né? Eu aprendi já muito com a Sabrina também. Então, parece que, né? E quando o batalhão saiu? Alguém de vocês estava com o batalhão, na época do batalhão? Não, também. Eu cheguei depois. Quando Só depois, a grande já maioria tinha saído. Quem tá aqui veio depois. A minha mãe nunca ouviu falar da época de antes. Não. Também não falo. Como é que é? Maria, Oi. tu chegou em que ano? Eu faz 52 anos que eu estou aqui. Foi depois. O batalhão já. Depois do que eu. Sim, o batalhão saiu antes, né? Saiu antes. Eu mal lembro que eu morava do outro lado do muro, da onde que eu moro agora. Agora eu moro nas costas, né? Mas do outro lado que eu enxergava sempre a Maria Fumaça. E depois que eu casei, continuou um pouco de tempo, mas depois parou, né? Essa que subia até aqui em cima, que vinha aqui. Daí voltou de novo e depois parou, né? E tinha muita gente, a função de vir turista para cá com a Maria Fumaça. Tinha bastante. E É que ela ia até o Jabuticaba, né? Uma vez, quando estavam fazendo a outra estrada de ferro, vinha o material de Bento até lá embaixo, no Jabuticaba, né? Sim. Que daí se tornava mais fácil com o trem. Tinha 4, 5, 6 vagões, né? E a comunidade aqui, quando vocês vieram, por que a senhora veio para cá, curiosa? Por que a senhora veio para cá? Porque eu casei. E vim pra cá. O marido era de cá, daqui, O marido de cá. e veio O marido era de cá, eu casei e vim para cá. E quando a senhora chegou até hoje, o que mudou? Na época tinha as missas, assim, uma vez por mês, acho que era também na época. E tinha o terço quase todos os domingos. Vocês se reuniam para rezar? Se reuniam rezar o terço. Aqui na igreja? Aqui na igreja. E tinha bastante gente que vinha. Todos, bem dizer, vinham para a missa, para o terço, né? E tinha mais famílias que hoje ou menos? As famílias antigas ainda existem as mesmas, bem dizer. Os filhos que saíram, né? Que ficaram os antigos, né? Que nem eu sou a mais velha da comunidade. A mais experiente. Eu e meu marido, o mais velho da comunidade. Nós fizemos aqui 25 anos de casado e 50 anos de casado. E aposto que sempre envolvidas aqui, ajudando. Sim, sempre envolvidos, sempre envolvidos. Meu marido, desde que eu me lembro, desde novo, antes de eu casar, já era churrasqueiro. E sempre ficou, né? E o padroeiro sempre foi São Luís, a comemoração sempre para São Luís. São Luís e Santana, né? Mas não fazem duas festas, é só uma? Só uma. Só uma. Daí é junto, né? Sim, faz junto os dois. Os dois. E a organização da festa, assim, que vocês lembram, né? Sempre foi mais ou menos da mesma maneira ou ela foi mudando com o tempo? As pessoas se envolviam mais, hoje se envolvem menos, como é que é? Assim, a gente se envolvia, todo mundo, né? Tinha as mulheres, eram as que faziam cozinheiras, e os homens no churrasco, os garçons, né? E daí na época, era
pouca gente nas festas, né? Depois que foi aumentando. Não, que nem eu estava dizendo que uma vez era diferente, porque eles pegavam que nem era 15, 20 dias antes, eles começavam a fazer, eles tinham que tirar espeto, eles tiravam lenha, então eles ficavam na comunidade e faziam o capelete para a sopa, então era 15, 20 dias antes, um mês, era só para festa. A preparação para organizar as coisas para festa. Para festa. Hoje não, hoje quando eles fazem a festa, vem tudo pronto no dia e deu, não tem, no sábado e domingo só. Uma vez era lenha. Era lenha, era espeto, era Espeto de madeira, era tudo diferente. Espeto, geralmente, era sempre o João que fazia, né? Era tudo diferente, ficava um mês Até trabalhando. porque não podia ser qualquer madeira, né? Então tinha um tempo. Pau d'arco? Pau d'arco, gambotá. É, porque tem Daí madeira. que nem eles, na época, tinha as roças, né? Ficava o toceiro do pau d'arco. Ó, Maria. E daí que nem esse ano tinha o broto. O ano que vem tinha outro broto. Já sabia onde é que estava do ano passado para Eu já usar sabia onde que estava a plantação, né? Assim, da como é que se mesma diz? planta, porque Da ela mesma rebrotava. planta, ela ia e já- rebrotando e um ano para o outro ficava que nem... Esse ano aproveitava uma parte, o ano que vem tinha outra parte. Já sabiam onde tinha procurar nos matos. E era sempre pau d'arco. Sempre pau d'arco. Então, Espeto do pau d'arco. que faz sentido, porque a madeira pode dar gosto para carne, né? Sim. Então não dá para ser qualquer uma, né? E quantas cargas de lenha, assim, de pau que ele trouxe para casa, limpava tudo lá em casa. E vocês tinham o costume também de fazer pudim, torta, essas coisas para vender a sobremesa? Ou não Sim. se tinha? Também Tinha. fazia? Acho que Tinha. o pudim, na verdade, até hoje em dia eles pedem doações, né? Porque Olha, Lucina, a gente vê que eles colocam no grupo, a festa vai sair tal dia. Alguém gostaria de doar pudim, né? Eu, na verdade, eu não sou uma boa cozinheira, então eu nunca eu faço a minha doação. Mas a gente vê que o pessoal acaba, ainda hoje em dia, doando o pudim. Eu não sei se na época sempre foi o pudim, mas hoje em dia eu vejo que tem essa doação também. Eu pergunto porque a gente sabe que no interior, uma vez fazia leilão, né? Saiu o cara, tinha sempre a pessoa certa da comunidade para fazer isso, não era qualquer um, né? Era aquele que tinha uma voz que aguentava um pouco mais, que saía fazendo leilão, né? Ah, sim, sim. Eu não sei se aqui também tinha isso. Ainda Continua? quando tem festa, ainda continua, né? Porque tem comunidades que agora fazem e eles só anunciam quem tem, quem quer vai lá na cozinha e busca, né? Mas eu lembro quando eu era criança se fazia o leilão, né? Sim, fazia torta. Torta? Na época, logo que eu casei, por exemplo, depois. Era torta, não era... Pudim alguns, mas mais era torta. E vocês faziam aqui na comunidade, as mulheres juntas, ou faziam em casa? Não, pra gente? na casa. Ou, ultimamente era pegada numa padaria, daí, para ser leiloada no dia. E isso ainda tem? Vocês ainda fazem quando tem festa? Não sei nem se vocês estão fazendo agora, porque né, tá tão complicado. A última festa foi dia 28 de abril. Eu vim morar aqui faz 2 anos, e daí nós somos uma amiga da Tânia, que era daqui da sociedade, da minha família inteira veio ajudar na festa. E daí eu me lembro que não, foi feito na roleta as coisas do pudim. Eu estava aqui, eu vi tinha um monte de pudim aí. Então, quantas pessoas foram sorteadas? Daí dia 1º foi que deslizamento ali. Deu todo, aí não deu. É, Foi a foi uma última festa um pouquinho antes. Mas né? foi uma festa muito linda, eu nunca tinha participado aqui, era o primeiro ano que eu vim morar aqui. E daí a Tânia convidou minhas filhas, tudo que moravam na cidade, vieram tudo ajudar aqui. Foi muito lindo, eu achei muito bom. E foi a última, né? Sim, porque depois. É que eu acho que essa festa em abril sei foi se- alguma comemoração da igreja. Porque a festa de São Luís, ela é feita normalmente em junho, né? Mas Sim, foi em abril. e abril foi acho que uma festa que é a comemoração de tantos anos, né? Da comunidade. Da fundação da comunidade. Isso, é que o aniversário da comunidade é em abril. Isso, Aí, se eu não me engano, é 23 de abril. Se eu não me engano, não tenho certeza exatamente da data. Mas é em abril o aniversário da comunidade. Então, a festa que aconteceu foi do aniversário da comunidade. Da O padroeiro é comunidade. junho. É, isso.
E daí depois também deu todas aquelas enchentes. Enchente. Imagina que a enchente foi de ali, 30 de abril, 30, 31 e o 1º de maio que foi que caiu, né? Aí começou as barreiras. Mas no dia abril tem 30 ou 31? Tem 30, eu acho. 30. Já tava chovendo ali no último dia de abril, né? Já tava chovendo, aí dia 1º de maio foi o caos todo, Porque eu acho que é uma coisa que não tem como, assim, falar de São Luís, não falar de batalhão ferroviário e não falar agora das enchentes, não tem como, né? Não tem, porque eu acho que talvez vocês tenham sido uma das comunidades mais atingidas, né? Mais afetadas. Isso, e quantos de vocês não devem ter ficado isolados aqui, né? E aqui o pessoal que mora, porque a gente é daqui, mas a gente mora na cidade. Mas a Maria, a Marlice, elas podem contar melhor porque elas estavam aqui. A Maria. Né? A Maria, a Maria Postal também, né? Porque aqui nós temos 2 Marias, né? Então, e daí vocês podem contar um pouco como é que foi as enchentes, como é que foi o passar aqui. O Juan, o Gil. Nós, na verdade, a gente começou a chover, né? A gente não deu muita importância. De repente, a gente ficou sem luz. Aí começou os barulhos, a gente achava que alguma trovoada, alguma coisa, mas às vezes não era trovoada. Aquele barulho vinha, aquela trovoada e não parava. Era como se fosse o trem descarrilhando, no caso, né? Em vez, não, eram as barreiras descendo, mas a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Porque dentro de casa tu não via nada. Aí só o dia 1º, ali pelas 10 horas da manhã, 9h45 por ali, foi quando desceu a primeira barreira na frente ali da ponte, foi que a gente começou a ver, aí a gente começou a ter noção do que estava acontecendo. Aí tu olhava ao redor, tu via, aí desceu essa aqui, que foi um barulho muito forte, aí começou a tremer tudo, a gente saiu para fora de medo, aí a gente já ficou sem água, porque estourou os canos, a gente ficou sem água, daí ficamos 3 dias ali, daí já não tinha mais comida, porque o que tinha na geladeira estragou fora tudo. E foi ali que veio o pessoal do Exército, o pessoal de Bento e resgatou nós. A gente saiu 28 pessoas aqui, subindo pelas barreiras, pelos meio do mato. Levamos 2h30 para sair em Tuiuti, para chegar em Faria Lemos. E foi muito. Tinha parente, né, na cidade para poder... Não tinha, a gente foi direto para o abrigo. Ficamos 34 dias no abrigo, com a minha mãe doente, uma semana ia para o médico, outra semana voltava, outra semana para o médico voltava. E assim foi. Quando conseguiram ligar a luz aqui, eles trouxeram nós. Mas demorou quanto, Flávio? 33 dias nós ficamos sem Eu luz. fiquei- Eu fiquei aqui, eu não saí daqui. Mas eu acho que deu até um pouco mais ali, que começou, que deu problema, né? Mas teve mais gente que ficou mais tempo sem luz. Eu veio dia 13 de... Demorou mais, né? 43 dias e... Acho que para lá 12 ficou mais horas. tempo, né? E daí tinha que esperar abrir o asfalto, ter a estrada das barreiras livre, para o caminhão da RGE vir com os postes para pôr lá. Para poder ter a luz, porque a nossa luz vem de Veranópolis. Essa aqui vem de Bento. Aqui de São Luís, aqui, a de Veranópolis, a nossa vem de Veranópolis, né? Mas só que pegou a parte que pertence a Bento, levou a barreira. A barreira levou, quebrou os fios, quebrou os postes. Tem que falar a verdade, né? Se fosse depender da prefeitura, a gente estaria até hoje ali, ó, Sim. em casa, sem acesso, porque eles, demorou um tempão para eles abrir lá. Nós ficamos 43 dias sem luz, e daí assim, a água, graças a Deus, nós tínhamos água, porque nós conservamos as fontes naturais. Senão nós não teríamos nem água se fosse pela... Mas vocês ficaram, não saíram? Eu e o meu marido, nós fomos de helicóptero. E os guris foram subir o pique. Eles foram no sábado, e eu e o João fomos de helicóptero, e o Sedenir de helicóptero também na quinta-feira, de manhã, de tarde. Falando aqui a verdade, mandaram os caras que não tinham experiência nenhuma
para resgatar nós. Nós que, eu tenho 18 anos, sabia caminhar melhor que os caras no mato, primeiramente, né? E também fiquemos um tempão dependendo da prefeitura, né? E a prefeitura nem mandou a máquina primeiro, né? Começou meu pai, meu tio e o vizinho com o trator abrir a estrada. Depois veio um cara particular, mandou uma máquina, né? E depois que estava quase aberto, mandaram uma máquina na prefeitura. E vocês ficaram, as casas ficaram isoladas? E as casas ficaram isoladas, né? E daí a gente buscou também, gente não, né? Meu pai e os vizinhos buscaram um gerador pela ponte lá de Jabuticaba, daí foram por Veranópolis e buscaram um gerador, né? Daí depois voltaram de a pé pelo mato, daí eles levavam a comida da geladeira até lá, né? Daí depois eles buscavam a comida lá para não estragar, né? Daí depois, eu acho que foi um helicóptero que trouxe, né? Acho que foi, né? Eu acho que foi isso daí. Daí trouxeram para eles, né? Mas nós estávamos na cidade. Foram. Sim, imagina tanto tempo assim, sem nada. Imagina, 1 mês e meio. Aqui ficou 19 famílias. Ficou seu Pídio, ficou lá do fundo, ficaram aqui. Aqui era a casa deles. Aqui, no salão. Aqui no salão. E deles arrumaram também as coisas para fazer as luzes. E eu e o Tiago, e acho que o Cabo, fiquemos nas nossas casas. O Cabo ficou, o Tiago e eu ali embaixo. E o Tiago arrumou um gerador. E a minha filha arrumou lá de Caxias um médico que veio pelo mato e me trouxe as insulina, que não ganhei de Bento, eu uso insulina. E o médico veio pelo mato de Caxias, que ela trabalha na Unimed, e ele veio lá de Caxias, pelo esse mato aí, e chegou aqui atender nós. E daí ele me trouxe meus remédios. Porque da prefeitura de Bento eu não ganhei remédio, não vieram depois, né? Mas nós não ficamos sem nada, sem luz, sem água. Traziam bolachinha e água, é só que eles traziam, uma escova de dente e sabonete. Sem água para tomar. Mas seu Pídio me mostrou um poço que tem aqui, ó. Ali seu Pídio me levou e daí a nossa água nós tinha. 33 dias essa água ali. Cada 2 dias nós tomávamos banho porque não tinha água. Eu não puxava de baldinho. Esse poço tem um poço muito bom ali. Ele é um poço bem antigo. Nossa, muito antigo. Antigamente, a água que vinha para cá, para toda a comunidade, era uma água do arroio lá em cima. O arroio ainda continua. E o que acontecia? Era tudo por cano, né? Mas aí agora eles já têm os poços artesianos aqui, né? E antigamente, quando eu morava, que eu era criança aqui, a gente pegava muito água desse poço, porque muitas vezes secava, entupia os canos, daí estourava, a gente tinha, estourava, daí a gente tinha que se virar. E esse pocinho aí é desde a nossa infância. Ou a gente se largava dentro, tomar banho, meu Deus, era uma algazara, né? Aí hoje ele serviu para o pessoal justamente porque faltou luz. Sem luz o poço artesiano também não funciona e o pessoal teve que recorrer daqui, dali, né? De vertentes, às vezes ali até no teu irmão ali que foi pegado água porque não tinha mais. E até vir o pessoal da cidade para consertar ou enfim até chegar à luz, porque assim foi uma coisa que pegou todo mundo num contexto desprevenido, né? Foi uma coisa meio pandemia, mas assim, diferente da pandemia, mas um sistema, né, bem complicado. Sim, porque todo mundo estava isolado, né? Ainda que nós aqui tiveram sorte que tinha o pique que subia São Luís, né? Mas na época que a gente subiu ali, já não tinha mais pique. Só tinha barreira, lama, o pessoal cortando o tronco, botando para a gente pisar por cima. Cordas, os bombeiros puxando nós com as cordas. E não tinha mais, o pique que existia não existia mais ali. Já tinha descido tudo. O Rosário também tinha caído, né? Tudo. Lá também estava trancado do outro lado. Estava tudo trancado. Então, o pique, que era uma estrada antigamente usado pelo batalhão do Exército, que era um pique, né? Não, era da comunidade. Da comunidade. Bom, enfim, mas não tinha mais, porque desceu tudo. Era o primeiro caminho que tinha, né? Eu lembro que a avó contou isso no TCC da Sabrina, que quando minha avó era professora, e quando ela ia estudar ali para poder se formar, ela subia aqui o morro de São Luís ali para Tuiuti, para de Tuiuti pegar um ônibus para ir para Bento, porque ainda não tinha as estradas da serra,
naquela época, né? Sim. Que era o mesmo. Era o primeiro meio que a comunidade aqui teve. Sim, Até pra... nas escolas, né? lembraram do pique. Eu nunca passei. Nunca foi? Não, nunca passei ali. Mas eu, no nunca tempo que eu subi, estudava nunca lá, passei. eu descia muitas vezes a pé. Nós estudava no Ângelo Salton e tinha trabalhos para fazer durante a tarde e não tinha como a gente voltar com o ônibus, né? A gente tinha que ficar, almoçar no colégio e a gente tinha que vir. E nós, ou a gente vinha com uma van que vinha de tarde, ou a gente vinha a pé. Muitas vezes a gente desceu a pé. Tu também, eu acho, né, Paulinho? O Boca, o Ico, eles subiam de ônibus e desciam pela pé, porque para descer eles não traziam naquela época. Não dava carona. Não tinha, o ônibus só subia, sei, acho que desciam na ponta até pegar, desciam na ponta, pegar o ônibus, para ir para a escola, depois desciam a pé. Isso era todo dia, né? E essa estrada do Rosário, que sobe lá, tem uma que sobe ali, vai dar em Tuiuti também, que sobe pelo... Essa também sempre teve? Vocês usavam? Desde os primeiros tiveram por ali, né? As mercadorias daqui ia tudo a cavalo. Tu tinha que matava um porco para vender, tinha que levar até a Tuiuti. Até Tuiuti. A uva também, quem tinha pedacinho de pareira, uva, tinha que levar a cargueiro até Tuiuti. E a aí, cavalo. ia aqui pelo pique? Ou Ia não, pelo pique. Pelo pique. Pelo pique. É que é mais perto, sim, muito mais Sim, perto. sim. Era o único lugar que tinha, né? É uma estradinha de chão que sobe Sim, no meio sim. do mato, um morro, né? É, sim. Boa tarde, vó, tudo bem? Tudo bem. Bem também. Oh. Bom que a senhora veio, ó. Pode sentar aqui do meu lado que eu juro que não mordo nem belisco. Tô brincando. Eu perguntei pro pessoal que estava aqui primeiro se alguém lembrava da época do batalhão ferroviário, quando o batalhão estava aqui, como é que era a comunidade? E ninguém soube me responder. Me disseram que agora que chegou, quem sabe responder a pergunta. Era bom? E tinha bastante gente morando, que circulava. Como é que era? Assim, bom, claro, quando eu nasci em 52, né? Mas já estava chegando, tinha. Na época, era só gente, desde o viaduto, aqui do Arroio lá, era uma vila só, que tudo, era uma vila só. Tinha até major morando aqui, porque essa estrada, assim, ela foi feita tudo a braço. Até hoje mesmo, passando, vi os viadutos descendo, tanto trabalho que fizeram na época, os túneis, que me chamou a atenção, porque, assim, como é que fazia os viadutos que não tinha aparelho, não tinha nada? Base de corda, cipó. E me lembro de quem fez, o velho Bonato, era o mestre, ele é o testa de ferro. E o velho Estega. Britador. Lá em Jabuticaba? Hã? Lá de Jabuticaba, britador? Não, tinha um aqui? britador aqui no frente do cemitério, ali, ó. Aqui era um britador frente do cemitério. Ali tinha um gerador de luz, que tinha luz também, que tinha tudo. Aí no canto do cemitério mesmo. E assim por diante, né? Acho que tinha 200, 300 pessoas, talvez, trabalhando. Sempre tinha. A base de alavanca, mareta, pá, a gaiota puxada com buro, era troll, coisas assim. Então... E se fazia festa da comunidade mesmo fazia, assim? e o pessoal do batalhão participava? Fazia. Aqui, quando faziam uma festa, a carne, eu lembro muito bem, era um montão assim de carne. Ó. A churrasqueira era grande, era cheia, sempre cheio de carne. E à noite se pegava no pau, no facão. Eu era menino, eu via, não dá, era no escurecer assim, de daga. Batia faísca nas ferramentas, assim, ó. E quando não, alguém caçava no 38 também. Se bobear. Brincadeira de criança.
De criança grande. Uma vez a sogra dizia que Cuida de ti. levaram 7 no cemitério uma vez só de carroça. Foi feio o negócio. Sim, era feio os negócios uma vez. O falecido Valdir, uma vez, tinha 4 em cima de uma carroça. 4 de fundo ele carregou. Eu não me lembro se ele inteirou, que 4 tinha em cima de uma carrocinha. Barbaridade. Quem fazia caixão ganhava dinheiro, então, naquela época. Era meu avô ainda que fazia. Era meu avô ainda que fazia. Era ele que fazia caixão em toda a região aqui, ó. Desde o Passo Velho, Rosário, São José. Era ele quem fazia. Já tinha até uma parceria com o salão, então. Tipo, saía a festa. Saía a festa e ele já vinha. É que às vezes tinha que fazer na hora, né? Tinha que fazer na hora. Já deixava adiantado. Ah, mas sempre tinha, na época tinha uma caixa motória, tinha uma sociedade ali que comprava tudo que precisava, o pano, a madeira, as tábuas, e quando acontecia, tinha tudo em casa. Era chegar e fazer. Era nessa base ali. E as pessoas que morriam eram direto na terra. Assim, me dá um remorso até hoje. Às vezes chovia, enchente, água, e largava aquele caixão lá dentro da água. Depois terra por cima. Para quem é duro ver isso. E o velório não era na igreja? Tipo, Não. morreu 3, 4, fazia em casa ainda. Era tudo na casa, Sempre o velório foi na casa. O senhor que é mais antigo aqui da comunidade, lá perto do cemitério tem uma chapa de concreto. O que era naquele lugar? Era uma usina, hein? Usina. E aqui, no mato, atrás das casas, também existia? Era ali tinha o cinema, ali do cinema eram os alojamentos. Ninguém tem aquela foto do cinema. Mas que nem aqui ali, eu acho que tem um pinheiro dentro ainda, eu acho ali, né? Atrás da casa da Rosa. Ali eu acho que era o distintivo do batalhão, acho que tinha, porque tem uma laje assim, ó. Tem os alicerces. Eu acho que ali era o distintivo do batalhão, acho que estava ali. Ali era eu me lembro que era um monte, era um pavilhão, era o cinema, os alojamentos, tinha 4, eu acho, rancho, enfermaria. Era tudo. Mas acho que deve ter o distintivo do batalhão, acho que o Bid, acho que me falou uma vez. Porque deve ter uma laje meio caída, assim. Eu não lembro disso. Deve ter um pinheiro dentro hoje. Nasceu no meio, acho. E quem vai sentido ao arroio ali, tem resquícios assim de Bom, ali tinha matador, sentido do arroio ali, né? quem vai... Tinha matador. Não. De bicho? Calma. Matador era de gado, onde caminhava gado. Tá certo que eles se matavam bastante, mas... Sim. Tinha matador de carga, assim, na época vinha o gado, a tropa, assim, não tinha caminhão para chegar. Eu lembro de gado, vinha com tropa na ponte, que puxava, era pequeno, claro. Puxava o primeiro boi assim, ele se jogava no rio e toda a turma ia atrás. É incrível. Esse que puxava tinha um sino no pescoço, pegava a estrada, ele vinha bom, e todo animal, às vezes estourava a tropa também, tinha vezes que estourava. Sim. Vocês eram do tempo, vocês eram do tempo que pegavam milho em cima dos cavalos e até Passo Velho, né, Meu Deus, com 7 anos eu já ia sozinho. Mas lembro que o pai falava que viam sempre lá. Eu ia mais com o nono, depois mais com o nono, o vô, né? Ia até Passo Velho, né? O vô na frente e a gente até. Uma outra coisa que eu ouvia muito do tempo do batalhão é que o pessoal comentava que quem tinha roça, que plantava qualquer coisa ao redor, entregava praticamente tudo no batalhão. Eles compravam tudo, sim. Sim, horta. O que tinha, o batalhão comprava. Comprava e pagava à vista. Ovo, galinha. Tudo, sim, leite. Sim. Leite. Minha mãe aqui, ó, vendeu muita verdura, muito leite.
Eu via 2 soldados com aqueles baldes, enchia ali, um de cada lado, puxava. Ia embora. E fruta naquela época tinha bastante fruta, que ainda tem hoje também, mas não era de fruta aqui. O que tinha, não. Mas para vender, O que assim. tinha era vergamoteira comum, que vida sozinha, e a laranjeira comum, que era amada, era péssima. Hoje não tem mais. Não tem mais. Morreram tudo, mas na época era o que tinha. E laranja de umbigo. De umbigo tinha. Deu uma época forte, uma mão, né? Depois. Que eu sempre ouvia falar. Eu lembro quando eu era criança que me contavam que aqui para baixo tinha muito mamão, mas deu uma peste, não sei. Mas mamão é mais recente. Sim. Eu já tinha mais de 20 anos na época. Tinha 20, 25 anos. A minha vida começou com roça de mamão, depois veio aparelho. Isso aí. Tudo no lombo. Tudo nas costas, Por isso que a gente está assim, bem direitinha. Era uma carga aqui, outra ali, uma para cá, outra para lá. Assim, moro assim, tu morava aqui, tu descia para baixo até na beira do rio plantar, descia com uma coisa, descia com enxada, com coisa, comida, depois subia com um caixa de banana, com uma coisa, feijão, milho, tudo nas costas. Às vezes ficava na cooperativa ou em casa do feijão 2, 3 anos que não conseguia vender. Sim, 3, 4 anos. 3, 4 anos feijão guardado, que não conseguia vender. O comércio não era mundial. Sim, não é que nem agora que tu vende de tudo. O que tu tem, tu vende. Na época não, né? Maria de Lourdes, se nossos pais, nossos avós tivessem essa visão, não tinham, porque na época era trabalhar para sustento da família. Sim. Alguma coisa mais, era o sustento da família. Hoje o comércio é internacional. Sim. Não, mas também não tinha como levar, né? Mas eu lembro, era meta, os governos começaram, temos que importar, temos que exportar. O velho Brizola chegou na época, a cooperativa, entende? Ele botou o Brasil todo, só que não funcionou. Umas funcionaram e outras não. E que daqui era muito distância também para... Não, a gente tinha a cooperativa do Passo Velho, era aqui, era lá. Mas era tudo levada de carroça a cavalo? Tudo de carroça e burro? Graças a Deus. Graças a Deus, quem tinha um burro, quem tinha uma carroça, que não era todos que tinham carroça. Lá em casa tiveram uma carroça, eu faz 52 anos que eu casei, e teve a carroça uns par de um ano, 2 antes. Eu não tinha nem carroça. Era tudo cargueiro. Botava mais um saco nas costas. Ele falava que não era para dar peso no animal. Sim. Olha aqui, carregava o burro, ele montava em cima e outro saco nas costas, ele imaginava que não dava peso. O burro. Sim. Conheci o senhor também na época, quanta miséria era. Ele para não dar peso, ele andava aqui no moinho de a pé. Ele tinha um sapato. Quando espiava alguém, caçava o sapato. Ele cuidava, quando não estava mais reparando, ele já tirava o sapato e ele carregava na mão. Para não gastar. Para não estragar? Não. É que uma vez não tinha condições tu comprar um sapato. Não. Não. Que nem o meu marido, que o primeiro sapato que ele ganhou, quando fez a primeira comunhão. Até hoje lá. Sim. Verdade, o primeiro sapato que ele ganhou, ainda foi a sogra que fez meio de pano. Maria de Lourdes, eu fui para a escola de pé descalço. Sim. Para a igreja de pé descalço. Era feito de pneu. De pneu. O pneu fazia coisa, umas tiras de borracha. Era difícil a coisa uma vez. Era bem assim, complicado. Por que era difícil? Produzia só o sustento da família, né? Não tinha comércio, não existia comércio. Era difícil, mas eu acho que você se divertia.
Vocês se divertiam mais do que hoje, acho, ou não? Era difícil, digo, era sofrido, né? Mas vocês também se divertiam. Acho que até se encontravam mais do que hoje. Era mais humano, assim, mais humanidade, um ajudava mais o outro, sentia mais o problema do outro, isso existe. Hoje é tudo individual, cada um para si, fica reparando assim, ó, né? Não, uma vez era fraterna, mais humana. Tivesse um pão lá, tá sem pão, vamos dividir esse, ó. Até quando matavam o porco, né? Sim. Era dividido, levava um pedaço cada um. Sim. Mais uma vez eu levei. Quando matava um boi também, era uma paleta para um, costela para outro, um quarto para outro, era assim. Sim, porque não tinha geladeira, não tinha nada, né? Não era assim, mas era. Sim, era assim. Eu em casa, antes de eu casar, levei no vizinho um pedaço de costela, botei na área. E eles estavam na roça, né? Quando chegaram em casa, os cachorros tinham comido. A geladeira ficou com a porta aberta. Era assim, né? Não adianta esconder o que era uma vez, né? Hoje em dia a gente é rico, tem todos os confortos. E ainda a gente se queixa, né? Em vez de uma vez não se tinha nada, o mais velho dava roupa para o mais novo. E até que terminava aquela roupa. Não era minha. Era um remendo, sim. Quando fazia. Então. E como é que se diz? Não tinha roupa de menino, de menina. Era tudo igual. O mais grande passava o menor. Eles tinham 8 ou 10 filhos cada um. Calçado também, né? Calçado também. Ia passando um para o outro. E que feliz que o outro ficava, porque serviu para mim. Às vezes botava um pedaço de pano no calcanhar e papelou no coisa para poder servir o sapato. Na ponta. Para encher o sapato. Para encher o sapato. Sim, verdade, eu me lembro. Bom, então mais ou menos era trabalhar. Vocês trabalhavam, era tudo no braço, né? Tudo não no tinha. Braço. Sim, na enxada, no braço, na foice. Fim de semana rezar. Sempre. Missa ou terço, conforme vinha o padre. Quando eu levava a capelinha. Se capelinha. encontrava assim, de levar a capelinha, se rezava o terço. E só uma família, assim, de uma para outra, ou se reuniam mais famílias? Mais famílias se reuniam. Mais famílias. Se levava a capelinha, se punham nela, os de lá vinham para cá e os daqui iam para lá, né? Era assim. Isso. Os mais perto iam. E só rezavam? Não acontece mais isso aqui. Não, agora a capelinha vai de jipe, ou de trator, ou de buggy. Ela só passa. De carro. Nem mais de a pé não vão levar a capelinha. Mas depois da reza, ficavam para um papo? Ficava. Ficava. Um filó. Um filó. E no fim de semana não tinha um futebolzinho? Não saía um futebol também? Não, mas pior é que batia a bola mesmo. Com vontade. Não era o que tinha, né? Não, era legal. E o senhor jogou também? Sim. Meio por último, sabe? Tinha os mais velhos, eu por último, sim. Que era mais jovem. Não, e depois meio parou, problema com o campo. E depois o transporte, na época um caminhão, um caminhonete, de qualquer jeito era chegar, não tinha. Hoje não, né? Hoje a polícia não... Nem dá mais. Não. Mas tu jogava aqui no time de São Luís? Sim, eu sou daqui. Eu sou daqui, eu tinha 30, 35 anos. O N é uma geração antes, não sei, duas, três, antes, mas ele perdeu o futebol, ele teve até agora não, né, mas ali início dos anos 2000 ainda tinha, que daí é essa geração aqui. Não, mas quando ele tinha zerado já tudo. Não, sim, por causa que veio tinha, quando teve um batalhão, tinha um time forte aqui, né? Nossa. Já tinha uma seleção de campo. E daí parou, isso aí o futebol parou, daí ficou acho que uns 20, 30 anos sem ter nada de futebol aqui. Daí depois que foi começado de novo, até foi, eu acho que o primeiro, as goleiras que fizemos, daí depois na outra vez, em 90, por aí. Daí já foi, que nem eu, o Paulo e o marido da... Eu saí em 93.
E daí que nós começamos a fazer o time novo. Foi o Nico, eu e o Paulo que começamos, os primeiros goleiros que começamos. Que daí sim, daí começou o time de novo, daí em poucos anos foi um time mais forte. Vocês iam tinha como é que era? Interdistrital, que tinha o campeonato? Mas nós jogávamos mais torneio aqui, que nem. Mas teve bastante, que nem esses campeonatos, teve bastante jogador daqui que saiu, que nem tinha o Pita, o Paulinho, eu, teve um monte que saíram para jogar fora, né? Que nem nós jogamos a vida inteira quase nossa no Flamengo, no São Valentim, né? Então, mas daqui nós tínhamos um time muito forte aqui. Mas e quando o senhor jogava, misturava tipo o pessoal do batalhão com vocês, o pessoal que morava aqui, jogava todo mundo junto? Na época minha, tinha tipo o Rui, o Tadeu, o Aldérico, os Conte, o José, o Arlindo. O Arlindo era patrola na defesa. Se passasse a bola, o jogador não passava. Não, era foice mesmo. O cara tinha uma resistência, e tinha uma resistência que só... Hoje está morto. Jogava por amor à camiseta também naquela época, né? Não digo aqui, ó, São Luís, Passo Velho, Veríssimo, KM ali, Tuiuti. Ali tinha umas aí na Conceição, falavam que desciam para cá jogar, ia para lá jogar. Montebérico, Lajadinho, muito forte, né? Mas era Nossa Senhora, era mais que o Inter e o Grêmio. No teu tempo, o time era só de homem, de mulher? Inclusive quando tinha? Não? Só os meninos, mulher nada? Não. Não podia ainda? Eu acho que sim, até porque não lembro que tinha as meninas baterem bola, não conheço. Era coisa de homem ainda. Mas tem umas jogadoras perdidas por aqui. A carreira que não foi muito pra frente, né? Mas o que valeu foi a experiência. Foi. Até eu tenho minha agenda até hoje lá, o que eu quero ser quando crescer, jogadora de futebol. Mas não foi. Era um tempo muito alegre, sabe? Era assim, porque já existia o futebol masculino, né? E o masculino daqui sempre foi muito, juntava uma galera, sabe? A gente ia de ônibus para Bento, torcia. Tinha as meninas as torcidas organizadas. Aí eu me lembro que daí faziam até as roupinhas para elas torcer, sabe? Era bem legal. E daí tinham os homens iam, e com o passar do tempo, não sei bem como que foi montado o time feminino. Assim, o porquê, tipo, vamos jogar para ver o que vai acontecer, enfim. Daí o Flávio era o treinador, e porque aqui no tempo as meninas sempre jogavam com os piá no campinho, né? Os piá, assim, o meu irmão, né? O Paulinho, os primos, né? A gente sempre estava lá no final do dia jogando bola, as gurias com os guris. Às vezes a gente não queria, mas os irmãos forçavam, tu tinha que ir, né? Eu era uma dessas. O Márcio, o meu irmão era bravo, e ele é fanático. E a gente às vezes não queria, não, vai jogar. Daí, né, tinha que ir. E daí depois a gente foi pegando, acho que o gosto, e daí montaram o tal do time, daí a gente tava bom, né? A gente era umas meninas que jogavam bem, porque já jogavam com os guri, né? Daí montamos o time, daí nós jogava, daí também já reunia pessoas, sabe? Bem, tipo, eu não sei explicar a emoção, assim, de tu botar uma roupa, de tu se concentrar, de tu treinar, sabe? É uma coisa que eu não vejo mais hoje em dia, né? Não sei se às vezes é uma coisa que a gente acaba não vendo ou não indo muito atrás de reunir essas meninas, ou até os meninos, né? Porque eu também hoje tenho meu filho, tenho meus afilhados, e a gente não vê mais aquele amor, sabe? Aquele amor, interesse, né? O interesse da nossa época não existia tanta coisa que nem hoje existe, né? Então acho que a gente focava mais naquilo e a gente aprendia a amar aquilo, né? Então, mas o tempo do futebol para mim é uma das boas lembranças, assim. Chegaram a sair para jogar com outros times de meninas? Eu acho que vinha de fora, né? Eu acho que em Veranópolis, né? Não me lembro da Garibaldi, eu me lembro de Veranópolis que a gente foi. Mas aqui também vinha, né? Aqui vinha. Vinha as meninas para jogar aqui com nós, né? Nós se sentia as estrelas. Nós só perdia, né? Mas tudo bem. Só perdia, eu lembro. Só perdia. Mas mesmo assim, sabe, era legal. Era um tempo muito bom. Tanto que nós comemorava o gol que o time contrário fazia, né? Depois sobrava, né? Quando terminava o futebol, nós levava esporo, né?
Mas é que também, né, elas pequenas, nem sei que a gente não idade, entendia, né? que elas tinham. E elas eram para ir lá torcer. E às vezes, o que acontecia? Às vezes a gente, eu acho que tão eufórica daqui e dali, a gente não se preocupava em dizer para elas, ó, o time nosso é aquelas ali. E elas pequenininhas, saiu um gol pro time contrário, elas... Mas era um tempo bom. Que nem o futebol masculino, né? Daí tem o Paulinho que jogava, o Flávio... acho que é esses daqui, também podem falar um pouco da experiência deles, né? Que também era... eles foram para Santa Catarina, iam para Santa Catarina jogar. Fala, Paulo. Eu fui, mas eu era reserva. Mas tava no time. Mas tava ali, ué. O Café pegava a bola, ele ia para o campo, jogando a bola. Quando ele chegava no campo, já tinha um monte de criança, um monte de gente lá. Todo mundo jogando bola. Não importava se iam jogar o quê, mas estavam batendo bola. O pai não deixava nós pegar a bola, só quando ele chegava, né? Todo no final do dia, aquele campo ali enchia de criança. Era muito bom, porque era todos os dias, não importava, ele ia trabalhar, ele voltava, ele pegava a bola e ia para o campo. E aquilo ali era divertido, né? Era uma alegria, era quase todos os dias mesmo. E no fim de semana também, sempre. Quando não iam para jogar para fora, eles iam jogar ali, né? E aí vinham as gurias, eu lembro, as minhas irmãs jogavam também. As minhas filhas não jogavam porque ainda eram pequenas, né? Mas assim, as minhas irmãs jogavam nesse time que tem ali. Mas era uma época muito boa. E isso tudo se foi. Hoje tu não vê mais. Hoje é celular e computador e deu, né? Tu não vê mais uma criança brincando na rua, tu não vê eles jogando bola, correndo, se machucando, caindo, levantando. Hoje tu não vê nada disso. Brincar na chuva, brincar na lama. Hoje em dia tu pede pra elas, vamos sair pra fora. Não tem nada pra fazer lá fora, não sei o quê, não sei o quê. E daí só querem ficar no telefone ou na televisão. Eu vou falar da minha chuteira, né? Porque eu tenho ela na foto ali e é muito engraçado. Porque imagina, né? Nós jogava, daí tinha todo o terno e eu não tinha chuteira, né? Aí o meu treinador, né? Porque era meu namorado, mas o meu treinador comprou uma chuteira para mim. E eu, não vou usar ela porque ela é nova, vou deixar para estrear no dia do jogo, né? Então, em vez de amaciar a chuteira, né? Para ver como eu era profissional. Eu amaciar a dita da chuteira, daí o Flávio me deu de presente ela para mim jogar. Eu não quis jogar. Daí, o dia que fui jogar, daí joguei e criei 4 bolhas nos pés. Daí não tinha o que fazer, né? Tipo, depois nos outros jogos, né? Mas demorou um monte. Mas eu digo, hoje a gente já sabe, né? Tem a experiência de dizer assim, eu tenho uma história para contar, mas não foi boa, né? Essa parte de guardar a chuteira para usar no dia do jogo, porque para deixar ela novinha, bonita, né? Não colou, mas é uma coisa que eu lembro até hoje. Até hoje eu tenho a dita da chuteira, né? Que o Flávio diz que ele sempre conta que ele não achava uma chuteirinha, que futebol feminino existia, mas assim, não como hoje. Hoje tem várias meninas, né? A Intuit jogam, o Bento jogam, mas assim, para te achar uma chuteirinha pequenininha, não que o meu pé seja muito pequeno, mas assim, é difícil, né? Daí ele achou um cara que mandou fazer lá e eu tenho ela até hoje, né? Mas assim, tenho mais ali para recordação, né? Tipo, tu olha ela, tu lembra da história das bolhas, né? Mas era um tempo bom. Sempre ficou na reserva? Nos torneios, sim. Nos torneios era pequeno, né? Então, e quando tu não estava na reserva? Mostra o teu potencial? Daí nós já ia para a cidade jogar, não era mais aqui. Quando eu passei a titular. Daí que nós ganhamos aquela torneio do São Rafael ali, daí eu já estava de titular. Né? Mas então, aí, ó. Aí já era... Não os torneios aqui na... Sim, mas era com o time de São Luís. O time de São Luís. Iam jogar lá na cidade e lá tinha os torneios, né? E lá também ia o pessoal, assim, em peso daqui, né? A caminhonete do Cedenir, caminhão, não lembro o que era. Caminhãozinho, aquele caminhãozinho ia recheado de gente. Nossa, nós ia para tudo que era lugar. Quando ia o time, eu levava toda a minha meninada junto. Quando eu podia, eu ia. Eu tinha 5 filhos, mas eu ia e os meus filhos iam junto. Não importava. Nós ia para tudo que era lado.
Nossa, E era uma diversão era também, muito né? importante, porque a gente não ia em lugar nenhum. Futebol aqui da comunidade também, a vizinhança toda vinha tomar chimarrão. Levava a cuia, a térmica quando não tinha, ia em casa, esquentava a chaleira e assim ia. Sentava ali enquanto tinha gente ali, a gente estava ali no meio. Não importava se ia torcer para alguém, o importante era estar lá. Era estar lá. Nós jovens também, que nem eu, a Ana, a Tine, sentava no meio da escuridão lá, frente de casa, tomava tererê, fazia aquela, como é que é o nome? Aquela negócio da planta venenosa lá que nem pode, dama da noite, falava para as crianças que fazia dama da noite, mas na verdade nem era dama da noite, porque se tomar a dama da noite morre, né? Eles botavam cidreira dentro de inventava dentro da chaleira, ferviam e faziam tererê, diziam que era dama da noite, porque eles que era alucinógeno. Então, daí saiu as crianças tudo. Aí tomava aquele chá, aquele sererê. Mas era cidreira, não era. Mas na cabeça deles era. Então era divertido. Mas não se reunia 2, 3 adolescentes, era 7, 8, 10 adolescentes ali. Fora as brincadeiras. Tinha um rádio. No meio da rua, de asfalto. Tinha um rádio que tinha um toca-fita. Ele só tinha 2 fitas. Então tocava aquela fita ali, as músicas, aí tirava aquela, botava a outra, botava de volta com a caneta. Então ficava até 2, 3 horas da manhã tocando aquilo ali, ouvindo as mesmas músicas. Porque só tinha 2 fitas, né? Então isso ali ficava. E eu gostava, porque como eu tinha bastante criança e vinha os outros ali, eu estava sempre de olho, né? E eu tererê, corria frouxo. E eles achando que estavam tomando alguma coisa que em vez era um mate doce. Mas era divertido. Não, ia dizer que tem a escola também, Fer. Dessas escolinhas do interior, Do sabe? interior. Aqui também tinha. Aqui só tinha, devia ter mais que uma também aqui. Não? Sempre foi só uma? Em São Luís aqui era uma só. Ao Rosário tinha, eu acho, uma separadinha, e tinha no Jabuticaba, tinham... eram as escolinhas pequenininhas. Essas do município, assim, ou era as do batalhão? Na verdade, o prédio é do batalhão, né? A escola em si ali, que eu estudei. Ela já era o prédio que o batalhão fez, aí vinham as professoras de Bento, elas vinham de ônibus, subiam um muro a pé, né, lá da ponte até aqui em cima, e vinham dar aula para nós. Mas daí elas ficavam a semana inteira aqui e só iam embora fim de semana? Na minha época, elas iam e voltavam no mesmo dia. Mas teve um período anterior que elas ficavam aqui. Mas isso eu não me lembro. Quem lembra é a mãe. Mas as turmas eram bem pequenas, né? Porque eu me lembro que na época que eu estudava, era eu e minha prima só, numa série. Numa turma, né? Era só eu e minha prima. Você chegou a estudar aqui em São Luís? Sim, estudei em São Luís. E daí na outra série também eram mais 2 alunos só, porque era pouca gente, né? Não, mas na nossa época tinha mais. Daí dos maiores, Tinha que era a mais gente. terceira, a 4ª série, tinha mais. Que daí acho que era tu, o Márcio, a Marciele, mas né? se eu somasse toda a escola, tinha uns quase 30 se bobeava. Nossa, tudo na minha época 20 para cima de 20 tinha. É que tinha, tu lembrou que tinha uma professora que ficava aqui direto a semana inteira. Na casa da minha sogra. Depois veio outra, que até casou com um primo nosso. Já ficava na ficou. casa... não, eles foram embora para a cidade. Ele é essa sobrinha da dona Vitória. Daí foram embora para a cidade. Mas elas vinham e ficavam porque era muito ruim para ir e voltar? Era ruim. Dependia de ônibus, aí subia o moro a pé, né? Isso já fez muitas e muitas que passaram por aqui, que fazia isso, que subia o moro a pé. Vocês E lembram 11 das horas, primeiras profs que eu não chegaram lembro o aqui? nome. Tem alguma Eu sei lembrança? que o professor também foi a minha sogra, que daí ela morava aqui. Era daqui. Sim. Foi mais. Hã? Foi tua prof? A minha avó? Do Ender, sim. Sim. Diz que ela era boazinha, né? Ela era boazinha, né? Sim, a régua numa mão e o punhado de milho na outra. Não, história da Ana Teresa.
Mas assim, ó, naquela época, mesmo no meu tempo, tinha 70, 80, às vezes tinha 50, 60 alunos. Acho que ela fazia o que podia. Tinha foi a Lourdes. Antes disso, tinha a professora Loiva, ela era filha do seu Galdino, era do batalhão mesmo, minha, né? Nesse período que eu comecei. E depois, no fim, foi dona Ivete Dendena, já vinha da cidade, já. Acho que elas não lecionavam mais. Lá o primeiro ano, o segundo, terceiro, a dona Tereza mesmo foi. E a Lourdes. A Cecília Conque também, que ela era freira, que desistiu, ela começou a lecionar. Passou bastante. Sim. A Mercedes. Sim. A Mercedes, isso, esqueci dela, uma baita professora também, a Mercedes era. Pelo menos no lado da educação, na moral, ela era muito dura, né? Sim. É que imagina, 60, 70 alunos, desde a primeira série até a quinta. Até a quinta. Na sala, uma só professora. Tudo sopro ali, tá? E grande e pequeno, os marmanjos dos outros. E os marmanjos só queriam jogar futebol ainda. Sim, Era só isso que eles queriam. Sim. Me lembro, eu era marmanjo, turma, era assim, era o time da escola. Dos trilhos para cá e dos trilhos para lá. Era pau todos os dias. Eu tenho uma história da dona Tereza que eu consegui entrevistar ela, né, em 2020, antes da pandemia ali, que eu estava no processo de fazer o TCC, né? E ela foi uma das minhas entrevistadas, assim como a tia Vitória também foi uma das minhas entrevistadas. E ela foi... Bom, a entrevista com ela foi, assim, 1h20 direto, sem pausa, né? E eu lembro que ela falava que... sobre a escolinha de antes, né? Porque antes da vinda do batalhão tinha uma escolinha onde hoje é a casa do Cabo, ali perto, eu acho que era. Enio. A escolinha era perto ali da estação, um pouco para cima da estação, né? Sim, isso, sim. Aí tinha a escola e tinha a igreja. Quando o batalhão veio, né? E aí, segundo os relatos dela, a ferrovia passaria muito perto da escola e da igreja. E aí foi, acho que meio que uma contrapartida aí também para a comunidade. Eles fizeram a nova igreja e a nova escola. E essa nova escola, além de comportar os alunos da comunidade, ela iria comportar também os soldados do batalhão, enfim, que iriam estudar em algum momento do dia, além dos alunos, né, crianças, enfim, da comunidade. E aí tem uma história que ela conta de quando eles chegaram, né, logo que ela chegou, porque ela se virava com tudo, assim. Com a merenda, a diretora, a faxineira, a professora, tudo era ela. Na escolinha de lá, e daí quando ela veio para cá, eles colocaram mais uma ou duas profs meio que para ajudar ela também, para ela conseguir dar conta, porque o número de alunos também aumentou. Mas tem uma história específica que eu adoro, e sempre que eu posso contar eu conto, que é quando eles chegaram, o primeiro contato que ela teve. Diz que veio, acho que era um casal, né, um militar, a esposa, e mais um soldado, mais um outro militar mais novo. E aí ela disse que eles vieram assim na porta, né? Ela me contou. E aí ela foi ver o que eles queriam, porque ela estava no meio da aula, enfim. E aí ela pediu o que eles gostariam, enfim. Daí eles explicaram que eles iam vir construir e tal. Aí ela conta, né, várias coisas sobre o início ali. E aí ela disse que quando ele terminou, enfim, a aula, eles ficaram meio que assistindo. E aí no final diz que esse moço que veio sozinho, ele veio conversar com ela. E ela disse só que eu já estava com o anel, já estava comprometida. E aí eu lembro que ela me olhou e ela disse, viu, olha só, vai que eu não tivesse comprometida, poderia ter casado com o militar, mas já estava de anel. Então, aquela história é a melhor. Ela me contou, Essa história, assim, eu adoro ela pela forma que ela me contou, foi muito engraçado. Bom, a tia Luzia acho que estava lá, né? E ela me disse assim, mas eu já estava com o anel no dedo. Olha só, ele queria se eu tivesse solteira. Ele tinha, a dela falou, né, se tinha intenções. Agora eu não lembro as palavras que ela usou, assim. Mas essa história me marcou muito. Eu gosto sempre de contar, porque é bem
bem engraçado, e é uma história cotidiana de quando o batalhão veio, né? E as memórias, elas, assim, são riquíssimas, né? Eu digo que eu tenho muita sorte por ter conseguido resgatar e pegar essas memórias dela ainda. E ela estava com quanto, tia Luzia? A Lucina? Acho que ela me disse 94. Acho que ela tinha 94, me disse, ela deve ter 96, Sabrina. Essa é a história da Dona Teresa, mas ela é a professora, assim, de referência aqui, de muitos ela, assim, que tem uma memória além de outras, né? Ela marcou muito. Ela na mão para ajudar a escrever e coisa, né? Ela? Sim. Porque tu vai na aula, manda um pequenininho que não sabia nada de casa, nem pegar um lápis na mão, que em casa não tinha. Um lápis, um caderno para uma criança começar a estudar, já ia direto para o colégio. E ela tinha que se virar. Foi raçuda, assim. Foi bem... Mas me diziam também que ela era meio braba. Mas tu namorou aqui, casou e ficou? Não, nós moramos em Bento. Depois, aí eu fui embora. E foi? Sim. Ele já morava fora e a gente foi pra lá. Ao contrário delas, né? Que moravam contrário, fora, verdade, casaram e vieram. Que não era muito comum mais fazer casamento no interior. Eu não sei como é que o padre aceitou, né? Porque a maioria eles fazem na matriz. A cerimônia, porque eu fiz toda aqui, e depois a festa também. Que foi, mas de 2003 foi para 2017 depois, o próximo casamento aqui. Depois da Tini foi o teu? E depois da Tini, eu acho que foi o meu e foi o último, né? Que daí foi em 2022. Eu fui aia na igreja de São Luís e eu casei na igreja de São Luís também. Que é uma igreja bem pequenininha, enfim, ainda do batalhão, né? E ela tem... Agora eu não lembro assim muito datas, eu acho que é 1956, se eu não me engano, a inauguração dela, enfim. E ela é bem simbólica, assim, né? Inclusive esteve já em capa de livro sobre as igrejas, enfim. Então, e é uma curiosidade também que é bem interessante falar, é que quando foi construída, né, quando ela estava em processo de construção, ela era para ocupar todo o pátio do salão, né? Só que aí ela iria ficar maior do que a matriz, né? A matriz era Santo Antônio, a paróquia, né? Então eles diminuíram para que não ficasse maior do que a paróquia, né? Hoje pertence a Tuiuti, mas daí... Tuiuti não, a São Roque, né? Mas a paróquia de São Roque, ela foi criada e instituída enquanto paróquia bem mais tarde, né? Então, tem essa curiosidade. Acho que, assim, sendo bem sincera, hoje, que bom que ela é pequena, né? Porque já é difícil manter ela pequena. Então, se ela fosse grande... acho que teria bem mais complicações. A Maria não casou aqui, né, Maria? Mas tu tem os 25 anos, os 50 anos de casado, os teus filhos casaram aqui. Tu quer falar um pouco disso? Não quer falar? Tá bom, Maria! E tem alguma outra coisa que tu quer falar? Tem outra coisa, Maria, que tu quer falar? Não, eu caso. Viu como quer falar, Maria? Os 50 anos, os 25 anos aqui. Depois eu fiz os 50 anos também. Também? Também aqui. E os teus filhos também, os dois casaram aqui, né? Casaram aqui. Que é o Gisele, que casou com a Rosane, e o Marcelo, com a Arielle. Agora acho que casamentos também eles não estão mais fazendo, acho que realmente o último acho que foi o da Sabrina, mas que foi feito aqui, até batizados não é mais feito aqui, agora é tudo direto lá na São Roque. E aí, mas assim... comunhão, primeira Eucaristia, a crisma, na minha época, já não foi feita aqui. Foi feito lá na São Roque, que daí eles não... Nós ia tudo para lá, eu não sei se na época tua, Paulinho, fazia crisma. Para lá, a Eucaristia aqui. E hoje eu não sei como é que está essa questão, fazem ainda a comunhão aqui, Maria, ou é tudo lá na matriz? Tudo lá? Não tem mais aqui. Tiraram? Acho que foi os últimos dois, né? Na última missa, a Rosane falou que não tem mais nada. Não tem. Uma vez era tudo feito aqui, né? A gente fazia catequese, fazia... Mas seria mais fácil um padre vir aqui do que os pais levar as crianças lá? Sim.
e Né? porque às vezes acontece que as pessoas não conseguem também sair daqui, às vezes acabam nem fazendo, né? Sim, não vai nem Deixa fazendo. o que vem, deixa Sim. E que nem assim, o padre vem rezar missa, já combinar aquele dia para fazer a, como é que se diz, o batizado, a primeira comunhão, né? Porque a crisma geralmente agora é sempre na paróquia, né? Mas assim que nem o batizado e a primeira comunhão seria na comunidade, né? Que seria bem mais fácil o padre. E ela era mais velha. A Rita se batizou com 7 anos. Escolheu o padrinho, escolheu a madrinha e se batizou, passou a primeira Eucaristia e se crismou. Tudo aqui. Os meus filhos, todos eles se crismaram e fizeram Eucaristia aqui. Todos Acho que eles. era uma forma de unir também na época, né? Sim. Era muito bom. Nossa, acho que era até uma forma de reunir as Eu fui pessoas. catequista há muitos anos também aqui. Depois eu parei, né? Daí não... Porque, e também batizado também sempre teve. Que eu lembre, tinha missa ali, tu ia na paróquia lá, fazia tudo, a documentação lá e batizava aqui. E reunia, a igreja era sempre cheia. Tinha gente que ficava até fora da igreja, que eu me Teve lembro. uma Eu era época, pequena, mas eu me lembro. Muitas das vezes vinha muitas pessoas, às vezes até de fora, assistir a missa e não tinha mais lugar, não tinha mais onde sentar. Então ficavam tudo pro lado de fora. Às vezes assistiam, iam pro outro lado da igreja. Assistiam a missa espiando pela janela. Teve épocas que foi muito bom. Pessoal, tem mais alguma história, alguma coisa de São Luís que vocês lembrem que a gente não comentou aqui, que talvez vocês queiram falar? Que a gente nem sempre lembra de tudo, vocês que viveram, daqui a pouco ali na caixinha tem mais alguma coisa guardada que a gente Uma não... história, é realidade, que hoje em dia... História dela, como é que ela conheceu meu pai. Essa é a história, eu acho que eu acho que a minha existência é por causa do batalhão ferroviário também. Não, eu vim porque meus 2 irmãos começaram a trabalhar no batalhão. Daí eles moravam nessas casinhas, aí o ano eu não lembro. Não adianta nem pensar em ano porque não lembro. E daí eu vim visitar eles ali e eu conheci ele. Mas aí demorou pra gente, porque ele estava namorando, daí até ele se deixar da outra, engatar um namoro, demorou, mas consegui. E eu adorei esse lugar, desde o primeiro dia que eu cheguei a conhecer, sem conhecer ele, né? Eu amei o lugar, eu fiquei apaixonada. Hoje não moro mais aqui porque eu estou sozinha, mas senão eu morava aqui. Eu amo esse lugar. E daí comecei a namorar. No dia que ele veio falar comigo, eu tremia que eu não conseguia nem caminhar. Era de alegria? Era de felicidade, eu acho, alguma coisa. Um pouco de tudo. Elia. Coitada. A mãe morava Nossa Senhora das Dores, Veranópolis. Uns 15 quilômetros mais, eu acho que tinha. Sim, e era tudo a pé. Nós ia de cavalo também. Cavalo e carreirinho de a pé. Uma vez ele foi, coitada, daí ele foi um temporal e não quis ficar lá, veio embora, se molhou todo. Mas ele deixou o chapéu para mim. Era um chapeuzinho de palha, que se ele molhasse ia estragar, ele me deixou lá. E eu cuidei dele. Mas cuidei depois cuidei dele também. E assim, em 70, eu namorei 4 anos. 2 anos namoro, 2 noivado e você foi. Casei nos anos 70, 1970. Casei em Veranópolis, na matriz. Depois eu? Não, Maria.
Ah, tá. 1970. Ah, eu em 73. Oh, mas então, eu já tinha filha. Porque eu fui bem rápida. Sim. Vipt-vupt. 9 meses ganhei o primeiro filho. É que nós somos, assim, conhecidas desde pequenas, numa comunidade e outra. Só o Moro que descia e subia, né? Era perto. E eu tenho 2 irmãs casadas com 2 irmãos dela. Sim, o tio o Vitória e o Lírio. Falecido Lírio e Vitória eram irmãos assim, teus irmãos, né? Foi por eles que eu vim para cá conhecer o lugar. E o teu marido e outro eram de pensão lá em casa. Quando começaram a trabalhar no batalhão. Que trabalharam no Jabuticaba. Meu irmão? Meu irmão? Sim, teu irmão, o Silvino e o Lírio. Sim, Silvino. Sim. O Lírio e o Silvino, sim. Ele estava de pensão lá e namorava. Era só atravessar o rio, né? Descer o Moro e atravessar o rio. Eles trabalhavam ali na esplanada, né? Sim. Depois se mudaram aqui para São Luís. Acho que sim. Sim, porque começaram a trabalhar na esplanada que estava lá embaixo. E foi a minha história. No Jabuticaba, né? Que eles começaram a fazer as casinhas lá embaixo, no Jabuticaba. Depois de lá, como o batalhão estava aqui mais para cima, eles vieram morar nas casinhas. E eu tive 5 filhos. E em 2010 ele faleceu. Aí fiquei sozinha, daí me mandei. Sumi. E foi a minha história. Enfim, ponto. Não, ela não acabou. Ela está continuando. Sozinha, com os filhos, porém, os netos, mas ela continua. Até que Deus quiser. É Lucas Salles e a minha mãe. Mas é um lugar bonito, né? É, maravilhoso. Eu amo isso aqui. Não, bonito era 30, 40 anos atrás. Né? Não, eu prefiro agora. Por quê? Eu prefiro mato, arvoredo, tudo. Paz. A praça era É que eu não conheci na época que tinha. Não conheci na época forte do batalhão, eu vim depois. A praça bem cuidada, bem limpinha, sempre bem roçadinha. O pátio da igreja era tudo grama. Daí trocaram de grama para brita. pedra. Para pedra, porque diz pior. que... Não, é que daí diz que as mulheres vinham nas festas e atolavam o salto na grama. Daí entrou um fabriqueiro. Tiraram o salto, né? Entrou um fabriqueiro, queimou a grama e botou brita. Porque, sabe, afundava, sabe, alagava, né? E daí as mulheres estragavam o salto, porque atolavam na grama. E agora está virado em mato. Cresce erva, cresce erva. Hein? Quando eu vim aqui para comprar, eu disse, eu vou morar aqui. Daí o Bruno disse, mas tu vai morar nesse lugar, nesse mato? Não, eu vou morar aqui nesse mato. Sabe por quê? Porque eu morava em Bento e eu não gosto de barulho. Aqui eu tenho paz, tenho silêncio, tenho descanso, posso deitar, dormir, descansar. Toda a vizinhança é uma pessoa boa, querida, eu não sou muito de passear em casa, mas a gente prazer com todas as pessoas que a gente encontra, né? Encontra prazer com outro, vizinho bom, um lugar bom de se viver. Eu digo que aqui é um lugar excelente para a gente viver e descansar. Eu gostei, acho que nem as outras pessoas que viveram muitos anos aqui, acho que eu tenho o mesmo amor aqui. Morei 500 quilômetros longe daqui, mas não volto mais para lá, agora não volto mais. Vou ficar, acho que até o dia que eu descansar, eu ir embora. Até o último. Até o último dia, até eu ficar. Aqui é um lugar bom, tranquilo, que a gente pode sair, deixar a casa aberta, de noite tu dorme com a casa toda, as janelas abertas, não tem problema nenhum, ninguém mexe em nada de ninguém. As pessoas, se eu saio, a vizinha fica ali, fica cuidando. Cuidando não, como eu tive a Rita sempre com problema, então
chega alguém lá em casa, minha vizinha já vem ver o que está acontecendo, ou chega outro, vem ver, né? Mas para mim é muito bom. E sempre foi, não porque agora ela está bem assim, né? É que às vezes eu não Mas atendo, assim, tá? sempre teve pessoas que me ajudaram, me apoiaram, né? Então, quando também estou passando mal, eles vão lá e batem na porta para ver se eu estou bem ou não. Então, esse é o lado bom de morar aqui. De morar aqui. Só que eu também não sou pessoa de estar casa em casa. Eu não vou na casa de ninguém. A não ser na casa da minha mãe, mas converso com todo mundo. E é assim que a gente vive. Se dá bem com todo mundo, mas cada um na sua casa, cuidando da sua vida. Nós nunca tranquemos uma casa, né? E quando vai algum carro estranho pra lá, a gente já se avisa, passou alguém pra lá. Uma vez passou um cara pra lá de noite, né? Daí o Márcio pegou, botou o caminhão na estrada, pegou as espingardas e ficou esperando o cara voltar. E daí o cara fez o quê? O cara só disse que estava perdido e foi embora. Uma vez passou um cara, que eu disse, um cara estranho, um caco velho. Um caco velho. E daí ia e voltava. Ia e voltava. No escurecer, ali um pouquinho antes da noite, que eles vieram para casa de lá do Sedenir, que eles trabalham lá, o cara estava ali na nossa divisa com o Rui, com o vizinho. Né? Daí lá pelas tantas o cara ia para cá e ia para lá. Daí nós cuidando, avisamos o Márcio, avisamos o Rui, avisamos para cá a Márcia ali, o Paulinho. Daí o cara tinha ido para roubar um gado do vizinho, que eles não moram ali, é sítio. No outro dia meu filho passou de lá para ir trabalhar lá no fundo, no filho. Acharam uma jaqueta de militar e o boi com a corda no pescoço, uma corda nova. Já tinham laçado? Sim, já tinha laçado. Eles estavam precisando de carne. Sim. Estavam passando fome. Sim. Era tudo chato, né? Sim. Todinho. Só que é gente estranha, tu não sabe quem é, né? Hein? E vai roubar um gado do vizinho. Só que nós tínhamos comunicado um com o outro e coisa, né? Daí eles fugiram. Eu, analisando assim as histórias, né, antes de mim, vendo a história de cada um, a gente fica mais feliz ainda, né? Porque se a gente tinha alguma dúvida que esse é o nosso lugar, como diz o projeto, né? Eu acho que olhando para todo mundo tem aquele amor, aquele carinho, aquela sua história que ficou lá no coração, né? Então, eu acho que é um lugar assim maravilhoso. Nós moramos na cidade, mas já estamos se organizando também para daqui uns 4, 5 anos morar aqui. Porque parece que cada ano a gente enxerga mais que aqui é o nosso lugar. Então a gente quer envelhecer aqui. Mais uma vez quero agradecer a todo mundo que conseguiu vir, né? E acho que a contribuição de todo mundo é muito importante, né? Todas as falas, todas as memórias e todas as histórias. Conseguimos reunir várias pessoas e isso me deixa muito feliz.